Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo webinar do primeiro Congresso dos Empreendedores do Paraná. Hoje, um tema mais do que especial, muito pedido aí pela nossa audiência, que é sobre vendas, né? Como desenvolver vendas nesse período drástico aí que a gente está vivendo, né? Hoje, vamos discorrer bastante sobre esse tema, vamos falar bastante sobre vendas, os diferentes tipos de vendas, diferentes segmentos, como se adequar a esse cenário que a gente está vivendo, né? Hoje a gente tem duas feras aí para falar sobre como desenvolver vendas nesse período. Começar em ordem alfabética aí com o Danilo. Danilo é o fundador e CEO da Sales Saques, uma das principais novas consultorias aí de vendas do país. Danilo, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer estar contigo aqui nessa tarde. Fala um pouco para a gente aí de você, o que você faz, o seu trabalho à frente da Sales. Poxa, obrigado, Everton. Fico muito feliz aí com o convite, ainda mais aí junto com o Marcos, meu grande parceiro, um cara que também manja muito de vendas, está dividindo um pouquinho aí dos aprendizados que a gente teve sobre venda na crise, venda antes da crise, venda depois da crise. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Conrad, eu sou fundador da Sales Hackers, como o Everton falou. A gente é uma consultoria de vendas e CS, né? Então a gente cuida tanto dessa parte de trazer os novos clientes, prospectar, montar time de pré-vendas, né, nas empresas, como cuidar dessa camada de tecnologia, CRM, treinar, fazer treinamento e o que vem depois da venda também. Então, essa parte de consultoria, treinamento, estruturação de processo a gente faz. E ao longo desses últimos 10 anos aí, cara, eu tenho estudado e aplicado uma série de estratégias, tanto de LinkedIn como de prospecção, inside sales, que tem dado muito resultado em vários mercados e muitas dessas estratégias são muito importantes para a gente estar gerando novas oportunidades também no momento de crise e, poxa, vai ser realmente um prazer estar trocando ideia com vocês, compartilhando um pouquinho dessas estratégias com vocês. Legal, Danilo. Mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo. Vai ser muito legal o nosso bate-papo dessa tarde. E o nosso outro convidado é o Marcos Panker, ele é CEO e fundador também se eu falar errado, me corrige, tá, Marcos? Da Frantic Digital Sales. Marcos tem mais de 15 anos de experiência da área comercial e hoje vai compartilhar um pouco dessa experiência, desse conhecimento conosco. Marcos, seja muito bem-vindo novamente. Nos conte um pouco da tua missão na frente da Frantic, o que você está fazendo nesse período e um pouco do seu trabalho. Legal. Obrigado pelo convite também, fiquei muito honrado aí por essa oportunidade. Nós que trabalhamos aí nessa área comercial mais voltado para consultoria, e isso já quer dizer ajudar as empresas, né, a melhorar seus resultados, para a gente, quanto mais a gente conseguir falar e mais a gente alcançar pessoas que estejam precisando, ou que estejam querendo melhorar, para nós isso é atingir o nosso propósito, né? E o que eu venho fazendo ultimamente é isso, tem ficado dedicado o tempo inteiro para as minhas consultorias. Já vinha fazendo algumas coisas no modelo mais do que vem acontecendo agora, que é se doar, entende? Fazer algumas coisas gratuitas no sentido de ajudar um, ajudar outro, aprender com isso. E há mais ou menos 2 anos eu fiz uma virada assim mesmo de chave, onde eu tinha um negócio, que era uma agência, com 8 anos de mercado aqui em Curitiba, que era de trade marketing, onde a gente trabalhava com empresas grandes, só que aquele trabalho que a gente fazia, depois de 8 anos, eu fui notando que não me satisfazia mais, porque eu não conseguia verificar tudo. Então, eram muitas ações onde a gente, às vezes, procurava buscar um sentido, mas o cliente, às vezes, acabava fazendo porque ele tinha aquela verba e tinha que gastar a verba antes que acabasse o ano. Eu pensei, nossa, não vai rolar trabalhar assim, né? E aí eu já estava utilizando muitas estratégias digitais, muitas estratégias já mais embasadas para a área comercial da minha empresa, que eu sempre tive à frente do comercial. E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo. E eu disse, cara, eu quero viver isso.
Isso que eu não é mais o produto que eu estava vendendo, era a atividade que eu estava executando. E aí eu fui cada vez me especializando mais e logo eu comecei a entrar no mundo de startup, que foi esse meu foco. Então, eu foquei muito aqui em Curitiba. Eu acabei ficando bastante conhecido aqui na cidade, de forma, acredito eu, para mim, me satisfaz bastante, porque eu me envolvi bastante com a galera de startups. E aí os temas de growth, de sales, de CS, tipo, me conectaram de certa forma, e aí eu venho escrevendo um método que eu estou chamando de Frantic Results, com esse objetivo de mover todas essas 3 áreas para um único objetivo, onde as empresas têm que olhar para isso tudo como um organismo mais unificado do que separar, eu sou do departamento de sales, então eu não falo com o departamento de CS, eu sou mais de growth, então eu sou top, não é isso, entende? A gente precisa entender que a parada é única, é uma só, e a gente tem que fomentar isso. Esse é o trabalho que eu venho fazendo. E o meu sonho é unir mais o mercado tradicional com startups. Meu propósito é esse, entendeu? Eu quero entrar muito na área de tecnologia, de startups, para dar um passo atrás e fazer essa galera que se separa um pouquinho e junte e entenda que todo mundo também faz parte, porque a startup precisa de uma empresa tradicional para comprar os produtos dela, e a empresa tradicional precisa, né, de mais inovação e tudo mais. É isso. Tá. Cara, muito legal. Eu recomendo bastante os posts do Marcos no LinkedIn. O cara consegue sintetizar algumas teorias de vendas que são bastante complexas em poucas linhas, assim. Eu gosto bastante, recomendo para a nossa audiência seguir ele, o Danilo também. Vou seguir agora, inclusive. Muito bom. Vou seguir aqui, vou pedir para notificar, inclusive. Muito bom, Marcos. Entrando um pouco mais no nosso tema, definitivamente 2020 não está sendo o ano que esperávamos, né? Se que lá em janeiro previa que a gente iria viver a maior crise humanitária, talvez, pós-Segunda Guerra Mundial, esse cara tem que jogar na loteria, né? Que provavelmente vai ganhar. Com o fechamento do comércio de rua, shoppings, redução de custos dos diversos segmentos de empresas, necessidade de se reinventar em vendas se tornou mais do que necessário, né? Então, a minha primeira pergunta para vocês é voltar nesse mais básico, assim, né? Porque eu acredito que a transformação começa muito pelas pessoas. Então, o que estudar nesse período? O que nós, como vendedores, gestores comerciais, empreendedores, precisamos estudar sobre vendas? Eu acho que o Danilo caiu. Marcos, então pode começar com você. O que você recomenda? Você que é um cara que acompanha bastante as tendências de vendas. O que você recomenda para quem está nos assistindo a começar essa transformação aí em vendas? Legal. Acho que essa palavra aí, esse termo está bem em voga agora, né? Já vinha e agora é mais necessário, mais obrigatório, que é a transformação digital. E transformação digital em vendas, é muito legal ter essa visão, porque muito se fala que vendas principalmente quem é mais da antiga, né? Pô, vendas é igual há milhões de anos e segue igual, tem que ter isso, aquilo e outro. E não. Houve muito particionamento das etapas de vendas, e o que eu aconselho assim, a estudar entender o teu mercado, entender de fato o que o teu produto resolve e ver qual é o teu cenário atual. Se a tua dificuldade é conquistar novos clientes, vamos entender o que eu posso ajustar no meu funil nessa etapa, sabe? E aí estudar, eu acho sempre complexo indicar alguma coisa para estudar, porque tudo depende, né? E muito do que a gente vai falar aqui, muitas das respostas vão ser depende. Né? Mas, assim, tenha foco em cada coisa que tu estiver fazendo, sabe? Se tu tá com uma dificuldade, tenta primeiro achar. E esse é um ponto bem legal também da gente destacar sobre a dificuldade. Às vezes a empresa está passando uma dificuldade e ela é real, porque geralmente ela reflete no caixa da empresa, e o empreendedor, por estar naquela situação e não ter uma visão, às vezes, mais neutra, ele acaba tendo uma dificuldade de enxergar o real problema. Então, assim, antes de pensar no que estudar, o mais importante é identificar de verdade qual é aquele problema, porque não é tão simples assim, meu problema é venda. Geralmente é isso que se ouve, né?
Não, o problema não é venda. O problema é muitas coisas antes da venda, de fato, entendi. Pô, só no fato de tu entender que existe um funil, e o funil, a venda é a última etapa, por que exatamente o teu problema vai ser na última? Sendo que tem tantas outras coisas que acontecem antes de acontecer uma venda, né? Então, diria bastante isso. Aproveitando até que o Danilo caiu, e eu fazendo uma conclusão de algo que eu não comentei lá no começo, foi justamente eu e o Danilo, a gente já se conhecer, né? É muito bacana o trabalho que eles vêm fazendo, e eu conheci ele justamente num treinamento em São Paulo, né? E, cara, desde lá comecei a acompanhar muito ele, então, assim, foi bem coincidência mesmo da gente estar aqui os dois, né? Torcendo para que ele volte ali logo. Mas, assim, ele faz um trabalho bem espetacular. Gostaria de enfatizar muito isso, que eu sou, assim, tipo, um fã dele, e que muitas das coisas que eu fiz ao longo desse ano para cá, faz mais ou menos um ano e pouquinho que eu conheço ele, né, foi entendendo o quão focado era o negócio dele. E aí tá uma sacada para todo mundo também perceber isso, que quando tu tem um foco, consegue potencializar melhor o teu negócio, entende? Então, tanto o negócio do Danilo quanto o meu, a gente procura utilizar muito essa estratégia de dar um foco. Entende? Sim. Pô, legal, cara. A gente encontrar modelos que podem ser replicáveis aqui para a gente também, né? Eu acredito muito você encontrar modelos de negócio diferentes para a sua empresa, né? Então, você pode testar várias formas, né? A gente trabalha bastante com modelo de recorrência, mas, de repente, aquela venda mais emocional pode funcionar para, dependendo do segmento que você trabalha, olhar também outros modelos de empresas, de organizações e fazer essa simbiose assim, para aplicar no seu negócio, né? Uma vez eu li que o fundador do McDonald's, ele olhava bastante para a igreja católica para aplicar no negócio dele. O que ele olhava? Ele olhava que, tipo, na igreja católica, se você ir em diferentes missas no mundo todo, vai ser o mesmo rito. E ele queria aplicar esse modelo parecido nas suas franquias, né? Para que no McDonald's, aqui em Curitiba, na Rua 15, e ela vai, sei lá, em Bangkok, a experiência vai ser bastante parecida e padronizada. Isso permite que ele ganhe escala e atingir mais pessoas, né? Então, olhar modelos, como você falou, olhou o Danilo, olhou o que ele estava fazendo na Salesforce, provavelmente olhou outros modelos, trouxe também para você poder aplicar, né? A gente fala começamos, Marcos, o nosso congresso falando sobre adotar uma atitude positiva. Cara, eu vejo isso muito importante em vendas, eu falo direto isso com a minha equipe, porque realmente eu acredito que isso faz a diferença no momento que você está diante de um cliente, você precisa pensar novas estratégias, se reinventar muitas vezes como profissional na área comercial. Falo que a área comercial ali é a linha de frente muitas vezes, e que tem que vai levar as pancadas. Cara, e minha pergunta para você nesse sentido é se é possível manter uma atitude positiva, uma atitude mental positiva nesse momento que a gente está passando, e quais as dicas que você passa também, que você está aplicando aí na frente para manter essa atitude mental positiva. Legal. E é curioso esse assunto também, porque teve uma certa ocasião, que a gente estava falando sobre o LinkedIn e tudo antes de começar, eu fiz uma postagem há uns 2 meses atrás, um mês atrás no LinkedIn, que foi quando começou a ficar mais forte a questão da quarentena e tudo, e eu estava falando sobre comunidade, que até era um assunto da live de hoje, né, anterior, e eu questionei para a galera ali qual o tema que eles gostariam que eu falasse. E eu ali esperando que falassem de growth, que viessem os pedidos, né? Não, monta a comunidade de growth ou de sales e tal. Cara, todos, tipo, não foram muitos, mas os que comentaram, pensem em alguma coisa agora relacionada à saúde mental, inteligência emocional e tudo, porque estava na flor da pele aquilo ali, tudo começando, né? E a galera sentiu, o que eu notei, que as pessoas sentiram rapidamente o impacto do isolamento, né, de ficar em casa, home office, aquelas pessoas que nunca tinham tido experiência. A gente acaba tendo já, né, eu já tive experiência antes, o Danilo também, isso acaba facilitando para a gente, né. E aí, tu comenta isso agora, eu achei curioso, e eu diria assim, que é obrigatório a gente ter uma atitude positiva, né, e felizmente ela é possível.
A única coisa que pega um pouco é que as pessoas são diferentes umas das outras. A gente tem ali muitas formas de enquadrar as pessoas nas suas caixinhas para tentar igualar, pelo menos criar os seus clusters de perfis, né? E aí existem vários testes psicológicos para isso, mas o importante é, acho que a pessoa se autoconhecer para que cada um encontre a melhor forma de achar essa maneira de ter uma atitude positiva. Porque não adianta tu ver, pô, o Marcos, ele tem uma atitude positiva porque ele está sempre falando isso, ele fala aquilo, ele age assim, e aí a pessoa querer fazer aquilo igual, que ela vai se sentir bem. Não, eu me sinto bem porque meu perfil aceita aquela... Eu encontrei a minha receita, digamos, né? Então, o autoconhecimento, cara, é a chave de tudo, assim, e isso é uma coisa que a gente vai acabar, infelizmente, aprendendo mais com o tempo, né? Então, com a experiência, com a idade. E é isso. Eu devolvi a pergunta para ti agora. Cara, eu já emendo também com uma outra pergunta, né? Mas respondendo, para mim funciona bastante encarando os fatos, né? E até ontem eu comentei no nosso webinar de ontem, tendo uma visão estoica em relação à vida, em relação à gestão do negócio mesmo. Então, o que é uma visão estoica? Né? Se preocupar com aquilo que você tem controle. Cara, a gente não tem controle como empresa, como empresários, como líderes, como gestores, a gente não tem controle sobre o que o governo vai tomar de decisão, se o governo vai tomar as melhores medidas para combater o vírus, a gente não tem controle se o vírus vai ser... A gente vai encontrar a vacina, isso a gente não tem controle, mas o que a gente tem controle é sobre o controle de finanças, é sobre conseguir fazer um planejamento comercial estruturado. O Danilo voltou, seja muito bem-vindo, Danilo, novamente. Muito feliz de estar aqui novamente, deu certo. Acho que não vai cair mais, gente. Legal. A gente está indo na segunda pergunta, então não vai comprometer tanto. A gente está falando sobre como manter uma atitude mental positiva nesse momento. Se é possível e da importância disso para passar isso para o time comercial, para o empreendedor também, né? Manter essa atitude e principalmente o vendedor ali, o cara que está na frente da batalha, né? Como ele manter isso, essa atitude positiva. Eu estava comentando que a visão que eu tenho é manter uma visão estoica em relação a isso, né? Se preocupar com aquilo que você tem controle, né? Dentro da sua empresa, com o seu time, porque isso vai te poupar de uma carga de ansiedade e vai focar no que realmente importa, ali, no que você vai conseguir agir sobre. O Eduardo já passou também vários insights em relação a isso. E você, Danilo, o que você acha? Qual é a importância disso? Eu sei que você trabalha com várias outras empresas, até de outros países. Você também tem uma equipe comercial bastante significativa aí em número de pessoas, né? Tem a equipe de consultores também. Como que você está mantendo e você também, pessoalmente, como que você está lidando com isso? Cara, é fundamental manter uma atitude positiva, não só em momentos de dificuldade, mas em todos os momentos. Isso é importante não só para o empreendedor, mas para o vendedor também, né? Tem até um ponto interessante, eu não me lembro quem que era o autor, mas um desses caras, autores bem reconhecidos de venda, não sei se foi Mike Roberts, um desses caras, assim, o próprio Aaron Ross, eu não me lembro, mas... Uma das coisas que perguntavam quando iam entrevistar vendedor, por exemplo, é como que ele descrevia o dia dele ou uma situação específica. Se o cara se descrevia numa posição de vitimismo ou vendo o copo meio vazio, ele já não era nem contratado, né? Então, um dos pré-requisitos realmente para alta performance é uma atitude positiva, tanto para o empreendedor como para o vendedor e assim por diante. Mas como fazer isso, né? Eu vou passar alguns hacks, algumas coisas que eu faço e passo para a minha equipe que eu acho que pode ajudar a galera que está escutando. Eu acho que a forma como a gente vai dormir e como a gente acorda são muito importantes, né, para a gente ter uma atitude mental positiva. Quando a gente acorda, por exemplo, quando eu acordo, eu procuro acordar mais cedo. E logo pela manhã eu já começo a nutrir o cérebro com coisas positivas, eu vou ler um livro, eu dou uma olhada nas coisas que eu tenho que fazer e eu já começo a entrar no mindset de produtividade. E aí, algumas coisas interessantes também, eu acho muito legal que você falou, Everton, de não
se poluir muito, né, não se contaminar muito com essas notícias ruins, tanto da política como do Covid, manter a atenção mais no que a gente tem controle, seja a atividade da equipe e tal. Como líderes, né, quem tem equipe, eu acho que é agora que a gente mostra, de fato, a nossa liderança, né, mostra aí o porquê que a gente está na posição que está. Então, não é momento de ficar deixando a equipe insegura, muito pelo contrário, né, a gente tem que pintar um quadro com verdade, com realidade também, sem ser, de certa forma, ingênuo, mas também dando opções da galera subir, né, e conseguir fazer um bom trabalho e nutrindo essa atitude mental positiva. E uma última coisa que eu queria falar sobre isso é a meditação, né, cara? Eu não sei se o Marco já faz meditação, mas uma coisa que eu faço há muito tempo, desde criança, e que sempre me traz um controle emocional melhor, sabe? Quando eu estou praticando a meditação diariamente, uma vez por semana, de vez em quando, isso já traz, assim, numa situação, às vezes, de estresse, um pouco mais de calma e serenidade para tomar a melhor decisão. Legal. Cara, e também bem nessa pegada, assim, algo que está fazendo bastante sentido para mim é encarar os fatos, assim, né? E tipo, negar que a gente está vivendo uma crise talvez seja a pior solução, a pior tomada de decisão que a gente pode fazer, né? Negar que a gente está vivendo uma crise de saúde, uma crise econômica gigantesca, não faz sentido, né? Nesse sentido, é fundamental que os gestores comerciais façam um balanço, né, de tudo, assim, o empreendedor, o cara que está à frente do negócio, ou o gestor comercial, o gestor financeiro, faça um balanço e veja qual é a real situação da empresa dele. O que vocês estão fazendo aí na frente da empresa de vocês? E qual a dica que vocês têm para passar para os gestores comerciais que estão nos assistindo? Por onde começar, assim, esse balanço? Eu acredito que fazendo esses levantamentos de dados, esses levantamentos da real situação ali da sua empresa primeiro, do mercado, as decisões serão mais bem tomadas nesse sentido. O que vocês têm para dizer? Pode ser começar pelo Marcos, daí a gente passa para o Danilo. Olha, eu acredito que a parte mais sensível agora não tem como não ser o caixa da empresa, né? Grande maioria das empresas, por estudos aí, mostram que tem muito pouco tempo. Eu vi até esses dias sobre o número de 28 dias, que era o tempo que, em geral, as empresas têm para sobreviver sem faturar nada, né? Que é o que elas têm em caixa, mantendo a estrutura. Então, não deixa de ser esse indicador o principal a ser olhado por obrigação. Mas depois olhar com muita serenidade para outras questões mais técnicas, para não ter aquele desespero, entende? Para, de novo, pensando que o caixa é o reflexo de uma última etapa lá de um funil, para que ele olhe as outras etapas com mais serenidade, pelo menos um dia. Não dá para dizer assim, poxa, não tem como ter serenidade, a casa está caindo, entende? Não, cara, eu tenho certeza que um dia tu consegue parar com a tua equipe. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido de hack de muito empreendedor, que é não tentar trazer, não deixar essa carga toda em cima de si próprio só como empreendedor, entende? Então não importa se tem um colaborador ou 1000, divide a responsabilidade com eles também de como sair dessa crise. Eu vi esse dia uma história de uma pessoa que ela escreveu um relato no LinkedIn que o gestor dela chamou ela para desligar ela. E ela contou toda uma história bem longa assim, né? Mas resumidamente ela simplesmente reverteu aquela atitude do gestor de desligar ela, porque ela deu a ideia de não, peraí, vamos chamar os demais e vamos ver como sair dessa situação. E ela relatou já o fim da história dizendo que o cara desistiu então de desligar, que ele aceitou as ideias e que ia dar mais aquele fôlego para todo mundo, entende? Então era uma história ali de momento, não se sabe o que aconteceu, mas eu tenho plena certeza que mesmo que deu errado essa história, pelo menos agora ele tentou com o time junto, entende? Então, se ele jogou a toalha, ele tem ali um embasamento, sabe? Eu não joguei a toalha por desespero, eu tentei ainda tomar essa ação. Então, envolver o time, acho que é muito massa, assim, sabe? Para tentar sair dessa situação. Excelente, mano, excelente. Danilo? Eu concordo demais com o Marcos. Acho que o fluxo de caixa é realmente
é vida, né? Literalmente para as empresas, né? Sem fluxo de caixa não tem empresa que resista, então tem que ter um cuidado bem interessante com o fluxo de caixa. Aí, assim, eu acho que em relação ao fluxo de caixa, o que a gente tem visto aí no mercado são renegociações, né, com o fornecedor para tentar reduzir o despesa o que der, né? Então, questão de custo, tentar reduzir o que der. Mas uma coisa interessante também que eu queria trazer à tona para a galera que está acompanhando a gente aqui é a leitura do funil de vendas, né? Então, porque muita gente tem reclamado que está um pouco mais difícil de vender e tudo mais, mas como que você está acompanhando esse funil, né? Então, se, por exemplo, antes de cada 10 oportunidades de venda, você fechava 2, se agora de cada 10 você está fechando uma, você tem que tentar fazer 20 oportunidades para manter sua meta, né? Então, fazer também esse exercício de, olha, considerando, né, os meus dados históricos, talvez uma visão um pouco mais pessimista do que você já estava trazendo de conversão, mas ter essa leitura de, será que eu vou conseguir trazer receita futura? E eu acho que uma das coisas muito importantes, e não importa o negócio, pode ser, você pode vender para a empresa, você pode vender para pessoa física, você tem que ter um horizonte de ganho de receita e uma estratégia para trazer receita nova, né? Então, agora a gente tem essa questão do digital, uma série de estratégias para pessoa física, pessoa jurídica, mas, assim, o que importa é que a gente tem que inovar e tentar trazer de novo o funil também, porque por mais que a gente corte o máximo possível de custo, tem um limite. Então, a gente não consegue cortar custo infinitamente. A gente vai cortar custo e aí também muito cuidado, assim, por exemplo, como o Marcos falou, que estava cortando, de repente, um recurso, uma pessoa importante que podia trazer um insight e um recurso para sair da crise. Então, não cortem recursos que vão te dar combustível e energia e gás para sair da crise, né? Então, eu acho que tem que ter tanto esse olhar para os custos, né, para o fluxo de caixa, como para a receita, ver, de acordo com o teu funil, um horizonte de trazer receita nova de curto prazo, se precisar inovar, inove, e também veja essa questão de, se você for fazer cortes, não corte aquilo que pode te tirar da crise, senão você vai estar retardando a tua recuperação. Excelente. Cara, você comentou sobre o funil e tal de vendas, assim. Para o gestor de vendas, para o empreendedor, como organizar esse funil, né? Uma vez que fazer ações voltadas ao fundo de funil ali podem ser encaradas como sem empatia nesse momento, uma falta de empatia nesse momento. O que vocês recomendam, assim, desde lá do topo até o final? Sei que é bem complexo, vai depender de segmentos, de diferentes etapas ali, né, que a empresa está, né, na maturidade comercial dela, mas em conceitos gerais, assim, o que vocês recomendariam nesse sentido? É legal porque essa questão ela dá para emendar na anterior e no que o Danilo vinha falando. Então, como ele falou, em olhar para o funil, é interessante também reforçar para que aquelas empresas que não têm essa visão, que então aproveite esse momento e desenhe o seu funil. Porque, assim, eu tenho conversado com muita gente e uma parte dessas pessoas se espantam quando eu conto que a maioria que eu tenho falado conhece funil, conhece tudo isso que a gente vem falando, acompanha a gente em evento, vai em evento, mas não está usando na prática. Então, às vezes, até me surpreendo, assim, tipo, pessoas que estão dentro do assunto, mas na hora ali de gerir a empresa, não está botando a mão na massa naquilo que é importante. E é algo simples, entende? Pega ali um PowerPoint, desenha o teu funil, dá um print de um funil na internet e olha aquelas etapas e adapta para o teu, entende? Então, não se apega, né, nessas questões de como fazer. E depois transmite ele para o CRM, porque de nada adianta também desenhar esse funil e depois ter um CRM de estilo Trello, um Kanban de gestão de tarefa. Não é isso, entende? Tem que entender que tu tem que transmitir o teu funil
para as etapas do teu CRM e agir tal qual tu desenhou, porque aquilo ali é a tua estratégia. E então, puxa, cara, super importante seguir nessa linha, assim, sobre discurso, empatia, tu falou a palavra mais importante de tudo nesse momento, né, que é justamente ter empatia. E se tu chegar agredindo lá no fundo do funil mesmo, que quase que agora tem que dar um pause nas estratégias fundo de funil, né, a não ser que tu tenha um modelo de negócio que nesse momento não foi sensível à crise e tudo, tem que sentar a lenha e segue, aproveita e ajuda o país a crescer com o teu segmento que está andando, né? Mas se o teu segmento foi afetado minimamente ou maximamente, usa esse tempo para tu refinar discurso. A gente ouve muita galera falando sobre isso. Entende? Então não tem desculpa para não saber o que fazer. Não sou só eu que estou falando, não é só o Danilo, tem muita gente boa, né, no digital aí, nos dando esses insights. Ouçam isso e façam isso, entende? Refina discurso, porque se tu for um discurso com empatia, alguns, obviamente, não vão querer falar contigo. Esses dias um cliente me falou, pô, mas o cliente está desligando a minha cara. Olha, vai ter esse momento, vai ter essa situação também. Mas, se tu não mudar o discurso, aí tua chance vai ser maior ainda de levar desligação na cara, né? Refina o discurso que a chance aumenta de não ter uma invertida. E até somando o que eu concordo também, na semana passada, pessoal, eu tive a oportunidade de gravar um programa, né, digital aí, tal, com os maiores nomes de vendas, aí tava o Theo, tava a Renata Centurion também, vocês devem ter acompanhado, né, a gravação das coisas e tal. E, assim, realmente empatia é a palavra da vez, sabe? O que o Marcos trouxe, não só no Brasil, isso no mundo, tá, gente? Então, no mundo inteiro tem se falado isso, né? Como desenvolver negócio nesse novo normal, né? Porque realmente é um antes coronavírus, né? A CDC, antes coronavírus, depois coronavírus, né? Então, realmente a gente vai precisar de muita empatia. Nesse ponto aqui também, eu queria fazer uma provocação para todo mundo que está acompanhando a gente, que apesar de a gente, de fato, estar no momento de muita empatia, né? Todo mundo tem tempo para ganhar mais dinheiro, perder menos dinheiro ou sofrer menos riscos, certo? Então, se você tem uma solução e você pode ajudar o cara, né, a ganhar dinheiro, a reduzir custos na crise ou a reduzir riscos nesse momento que a gente está vivendo, eu não vejo nenhum motivo para o cara não te contratar, pô, você está ajudando o cara, certo? Então, ter empatia também não quer dizer ser passivo e ficar esperando isso tudo passar, é muito pelo contrário. Se você é um médico, você vê que o cara tá doente, você tem que ir para cima dele, falar para ele parar de fumar mesmo, senão vai morrer, entendeu? Então, eu acho que a provocação que eu queria fazer também é assim, poxa, a gente precisa, de fato, ter cuidado com as ações de fundo? Precisa, mas tem que fazer, né? De um jeito legal, diferente, mas tem que fazer. De um jeito não spammer, de um jeito mais consultivo, como já devia, em tese, está fazendo desde antes do coronavírus, né? Mas tem que fazer. E aí um ponto interessante também, por último, é assim, talvez você agora, né? Talvez agora você não venda para o cara, mas se você ajudou ele de alguma forma no momento, porque assim, tudo que a gente fizer agora vira histórico, certo? As pessoas que você ajudou vão lembrar a vida inteira que você ajudou elas na crise. O cara que você contratou vai lembrar que você contratou ele na crise. O cara que você não demitiu vai lembrar que mesmo na crise você não demitiu ele. Então, tudo que a gente fizer agora, de certa forma, é um momento histórico, né, na nossa vida. Então, tem que aproveitar isso também para se posicionar bem na mente dos nossos clientes. Então, liga para os clientes, vê se eles precisam de ajuda, né? E, poxa, se você não tem nada para vender agora para o cara, quem sabe mês que vem, ou num momento em que a coisa melhorar um pouco para ele pode comprar alguma coisa de você, quem que ele vai lembrar? Dos concorrentes seus que ficavam lá só enchendo o saco, né, sem gerar valor,
ou de você que, poxa, foi lá, ajudou, né, trouxe alguma coisa que realmente foi importante no momento que ele mais precisava, certo? Sim. Não, muito legal. A gente é cliente da Sales Hackers, né, e vamos trabalhando constantemente agora vem trabalhando de forma bem detalhada, né, Danilo, aqui na CP, com o conceito de funil ampulheta. E eu faço até essa provocação, né, antes da gente começar a olhar para fora, de trazer novos clientes, aquisição e tal, que é importante, como o Danilo falou, de continuar, e como o Marcos falou, movidos à empatia nesse sentido, mas também olhar para dentro da base, né, de clientes, mesmo que a tua venda não seja de recorrência, provavelmente você tem uma base de clientes que compram constantemente com você, é necessário nesse momento também olhar para essa base de clientes e aí é uma provocação para vocês. Como a gente pode aplicar algumas metodologias olhando para essa base e também de uma forma empática, né, de conhecimento, sentimento, de querer ajudar e tal, mas também, porque assim, vem muito pedido de cancelamento, vem muito pedido para redução, ou mesmo esse cliente vai deixar de comprar contigo. Como olhar da melhor forma para essa base de clientes nesse momento? Boa pergunta. Deixa o Danilo. Manda aí. Começa aí que eu estou começando. Vamos inverter um pouco o início. Boa. Muito bom, Marcão, muito bom. Cara, então assim, como olhar para a base de clientes, né? Eu acho que também são coisas que não é só agora que a gente devia estar fazendo, beleza? Mas são coisas que eu vejo que no momento como esse, o que era importante virou urgente, né? Então, a gente tinha uma série de coisas que a gente sabia que estava importante, estava lá na gavetinha, quando eu tiver um tempo eu vou fazer. Só que agora, né, a gente precisa fazer, virou urgente, você faz o horário que puder, mas você faz. Então, olhar para a base de cliente é uma coisa que a gente sempre precisa fazer, mas como olhar, né? Quem trabalha com uma venda que um portfólio maior de produtos e tudo mais, tem um ponto interessante, né? A gente sempre tem que olhar para a base de clientes no sentido de reter, ou seja, a gente evitar cancelamentos, né? No caso de quem tem uma venda que é mensal, tipo Spotify, essas coisas, né? Todo mês paga um pouquinho, ou também no sentido de vender mais alguma coisa, né? Então, a provocação, e que normalmente a gente encontra as empresas, empresas dos mais diversos portes, grandes empresas fazem esse erro, pequenas empresas também, que é não ter um olhar assim realmente data-driven para a base de clientes, né? E às vezes, que tipo de dados é interessante a gente avaliar na base de clientes? Avaliar se o cara está satisfeito, por exemplo, se ele está tendo resultado, sucesso, né? Dar uma olhada para isso. Talvez os caras que são aqueles promotores, né? Tem uma metodologia, não sei se todo mundo aqui conhece, que é o Net Promoter Score, né? O NPS, que você pergunta lá de 0 a 10, quão seguro você se sente para nos indicar para um amigo ou uma outra empresa. Se o cara falar, por exemplo, 9 ou 10, poxa, esse cara é um promotor, esse cara ele gosta de você, ele vai te indicar. Então, quem sabe, por exemplo, um trabalho de base seria pedir indicação para esses promotores. Olha uma ideia simples, só que normalmente as empresas nem sabem quem são os clientes promotores, certo? Então, a gente já poderia pensar um insight baseado em dados apenas por aí. Agora, se eu tenho também uma mensuração do tracking de uso de plataforma, ferramenta ou do produto que você vende, cara, você já pode ver que se o cara está deixando de utilizar o teu produto ou serviço agora, ele pode não ter cancelado, mas ele vai cancelar. Então, já é uma ação proativa que a gente tem que fazer em cima da base de clientes, porque ambos são importantes, mas você evitar a evasão de clientes num momento como esse é tão ou mais importante quanto trazer novos clientes, certo? Porque é uma receita certa, você não pode perder. Então, esse tem que ser o mote.
E também uma outra coisa também que normalmente as empresas não fazem essa gestão, que é uma gestão de oportunidade dentro da carteira de clientes. Então, às vezes você vende lá, né? Você vende prato, guardanapo, talher para restaurante. E aí naquele restaurante você só tem vendido prato, mas você pode vender talher e guardanapo. Ah, mas e esse cara compra de quem? O guardanapo e o prato? Não sei. Foi lá, vendeu o prato, nunca mais falou com o cara. Tipo, que trabalho de desenvolvimento de cliente é esse? Zero, né? De 0 a 10, a nota é zero. Então, tem que fazer essa análise da base de cliente. O cara se tornou cliente, desenha um processo, né, que vai te permitir ter esse olhar um pouco mais data-driven para a base de cliente, né? Entrevista, mapeia, bota no CRM, depois você tem filtro para poder vender mais coisa para o cara, para fazer campanha, para pedir indicação. Então, esse olhar data-driven que a gente tem que ter para a base de clientes. Perfeito. E infelizmente a gente está tendo que evoluir nesse sentido, né, mais voltado aí o olhar para CS na dor, né, porque tem o CS que já vinha numa ascensão bem boa no Brasil, e aqui em Curitiba também acompanha esses indicadores aí de crescimento do Brasil, uma área que está sendo bem potencializada aí, e agora mais que nunca. Então, logo que começou, poxa, era nítido, assim, a galera do grupo de CS bombando no sentido, pô, essa é a hora que as empresas mais precisam da gente, né, entende? E é que nem o Danilo falou, sempre precisam, né, de CS. E é um termo novo, mas embora mude o nome e as coisas se qualifiquem melhor, mas sempre se precisa, né, ter atitudes como essa que o Danilo estava falando. Até acho que era legal, mas de repente se dá uma situada para a galera que está acompanhando o que é CS, né? Porque eu acho que deve ter uma galera que está acompanhando essa live aqui que não sabe o que é CS, né? Legal. Cara, CS Customer Success. E é legal tocar nesse assunto também, porque foi foi o primeiro tema que, quando eu resolvi entrar no mundo de startup, que me atraiu, que me conectou com a galera, entende? Desse mundo. Porque qual é a primeira atitude que a gente tem quando quer entrar em algum grupo, digamos assim, algum segmento novo? Pô, no momento é grupo de WhatsApp, né? Pô, quer se inteirar de algum assunto, que grupo eu posso entrar? E uma pessoa em específico me colocou no grupo CS Move, que é aqui de Curitiba, né, que até o Camilo estava falando hoje na live. E Customer Success, pô, me apaixonou por justamente todo mundo, e eu vejo isso, todo mundo que entende um pouquinho o que é Customer Success, que é uma área que justamente visa levar o sucesso ao cliente, né, então é uma palavra muito bonita, só que ela tem que ser levada ao literal, entende? Se tu vai montar uma área de Customer Success, tu tem que ter pessoas altamente focadas em entregar sucesso para aquela tua base. E aí, como consequência, vem todas essas ações que o Danilo falou, da gente começar a pensar em aumentar faturamento, tanto no mesmo produto como outro produto, que aí entra upsell, cross-sell, tudo. Mas ela me encantou, e todo mundo acaba se encantando, porque as pessoas geralmente pensam assim, nossa, eu sempre fui um CS, então, porque eu estou sempre encantando meus clientes e tudo mais, assim, as pessoas acabam já se apaixonando de sair dessa área, né? E não foi diferente comigo, e aí na sequência me conectou com Growth, e aí fechou o ciclo ali, porque Sales já era da veia, né? Então, cara, importante. Legal. A gente falou bastante das estratégias de definir um plano de ação para superar esse momento de crise, mas eu acho que tem uma chave aí para isso dar certo, que é a comunicação com a equipe, né? A gente falou de empatia, também é necessário ter empatia para o seu primeiro público ali, que são os seus colaboradores, né? Gestores e os empreendedores que estão nos assistindo sabem bem disso, né? Como vocês estão fazendo, quais dicas que vocês dão para a melhor forma de comunicar essas estratégias e mais como fazer o acompanhamento depois de comunicada a estratégia com o seu time? Quais são as métricas essenciais para acompanhar? Aonde olhar? Quais ferramentas que vocês, de repente, podem dar uma dica aí para fazer esse acompanhamento?
O louco desse tema é que tanto eu quanto o Danilo, a gente tem um desafio maior, às vezes, do que quando a empresa está ali gerindo todo esse processo de evolução, de transformação digital, ou de simplesmente melhorar os seus processos, né? A gente, como consultor, a gente tem que transmitir o conhecimento para a empresa e, às vezes, a gente tem que também ter o dom de fazer com que aquela pessoa que a gente está transmitindo leve isso para o restante da empresa. E o gestor é a mesma coisa, entende? Então, quando ele está mudando alguma coisa na empresa, esse é o grande desafio dele. Na verdade, nem é qual ferramenta, como o que comunicar, mas é simplesmente comunique. As coisas têm que ser comunicadas, entende? Porque se fizer uma estratégia e ela ficar só para ti, ou ela ficar só com o consultor e a pessoa que ficou responsável por receber aquela consultoria e ela ser a líder do projeto para disseminar na empresa, não, aquela pessoa tem que ser isolada quase que das funções dela e o papel dela passa a ser um evangelizador agora daquele conhecimento novo, daqueles novos processos para acompanhar. Só que tem um grande detalhe, nada que a gente faz, implanta, acontece por si só, embora a gente fale muito, a cada dia mais, sobre automatizar processos, não, vamos criar máquina de vendas e aí as tuas vendas vão acontecer sozinha, não existe isso, entende? Tudo que tu fizer, tudo, hoje, depois que tu apertar o botão, aquilo vai acontecer por algum tempo, em algum momento tu tem que parar e olhar, e aí a palavrinha-chave é acompanhamento, esse é o acompanhamento, e aí N formas também, tu vai escolher as ferramentas que tu vai acompanhar isso, as formas como tu vai acompanhar isso. A palavra confiança é muito legal. Se tu acompanhar ali, de certa forma, de estar sempre junto, mas se for dando doses de confiança e fazer o teu time assumir aquele projeto como deles, e não algo que está sendo feito porque tem que ser feito, porque você precisa garantir um emprego. Nossa, hoje eu tenho certeza que em muito lugar deve ter gestor meio truncadão ainda que está falando, ó, faz isso porque teu emprego depende disso. Tipo, usando coisas assim como argumento. Olha, eu posso afirmar aí que isso deve acontecer. E acho que é a pior forma que tem, entende? Acho que é o principal momento de engajar as pessoas agora por um propósito maior, sabe? Não só manter emprego é o óbvio, isso não precisa ser dito. Né? Agora tem muita coisa mais massa por trás disso. Até eu concordo bastante, eu acho que assim que a gente falou no começo do talk aqui, né? Agora é o momento do líder mostrar que é líder mesmo, né? Então, é o momento de todo mundo que está nessa posição, assim, porque a galera, o time está sedento. O que vai acontecer? Estão com medo. Olham a notícia lá, o jornal, e não sabe se vão ser demitidos. Agora é dia 30, cara. Será que eu vou ter emprego em maio, né? Então, eu acho que nesse momento é importante a gente também ter esse papel como líder, né? E novamente, bater a chave da liderança também, né? Um bom líder, ele sempre é um bom ser humano, né? Ele é um cara que ele consegue inspirar as pessoas pelo ser humano que ele é, pelos exemplos que ele dá, né? Então, novamente aí tá, eu acho que não é só na crise, novamente, mas é uma coisa que toda liderança deve exercitar e num momento como esse é ainda mais necessário, né? Mas, assim, em relação a acompanhamento da estratégia, eu queria dar até um ponto antes de falar de acompanhamento e métricas da estratégia, né? Estratégia para atrair receita nova, vender mais, gerar demanda e tal, é uma coisa que você tem que pensar bem certinho agora como que você vai fazer, assim, ter um script legal, né, ter um roteiro de abordagem legal, definir uma base legal, segmentar a base bem, se trabalha no B2B, dá uma olhada no LinkedIn, realmente agora, né, tem sido mais usado ainda, uma baita rede profissional, tem mais de 30 milhões de usuários no Brasil, né, então, com certeza o teu cliente está lá, né, B2B, com certeza está lá. Então, tem que dar uma olhada, se não usa, aí pode ter uma boa primeira estratégia, né? Pensando em social selling. De repente, depois eu posso até botar no chat ali algum artigo que fala um passo a passo para prospectar usando o LinkedIn, né? Mas, voltando um pouco nessa questão do acompanhamento, eu acho que tem até alguns pontos, tá? Primeiro ponto, que métricas olhar? Eu acho que a gente tem que olhar mais métricas de
esforço nesse momento do que propriamente de resultado, coisas que a gente controla, né? Porque a gente nunca passou por uma crise dessa na nossa geração, né? E a gente não sabe realmente o que esperar. É um pouco uma questão de incerteza. Então, você não pode dar uma meta, né? Uma meta que é a mesma meta que a galera estava tendo antes, por exemplo. O teu 100% planejado para 2020 em abril, você não pode cobrar do teu time comercial mesmo 100%, né? Você provavelmente vai ter empatia, vai ter uma outra situação, na maioria dos mercados, né? Ah, mas o meu mercado está bombando. Cara, então esquece, essa parte não é para você, né? Aliás, me fala que eu também quero vender para esse pessoal aí agora. Mas, assim, tem alguns mercados que, de fato, não estão tão recessivos, né? Então, tudo bem. Nesse caso, tranquilo. Agronegócio, né? Em alguns setores da indústria, né? Tem vários mercados que não estão tão recessivos, que estão mais abertos à prospecção e tudo mais. Então, assim, eu consideraria uma ênfase maior às métricas de esforço, por exemplo, número de ligações, atividades, e-mails. Tem que dar uma olhada para o funil lá, o funil do CRM, o funil de vendas, e ver assim, quantas prospecções eu estou fazendo para marcar uma reunião, quantas reuniões eu estou fazendo para ter uma proposta, uma oportunidade. E aqui vai uma dica interessante também para a galera que está muito desesperada e com medo, insegura, com medo de vender, de prospectar. Cara, esquece, tá? Por quê? Um dado muito interessante, eu tenho conversado com muitos empresários aqui, o que a galera está me falando é o seguinte, cara, tá um pouco mais difícil de marcar o agendamento, tá mesmo, porque a atenção tá um pouco mais escassa, né? As pessoas estão priorizando coisas que realmente são fundamentais para o negócio, então tá um pouco mais difícil de você conseguir conquistar a atenção. Por quê? O cliente agora, as pessoas, elas vão dedicar o tempo delas para quê? Para iniciativas e projetos que tragam mais dinheiro, que reduzam custos ou diminuam riscos. Então, assim, se você chega numa pegada diferente dessa, querendo vender uma coisa que não é o momento, que não aumenta a receita, que não diminui custos, que não diminui risco, o cara não vai ter tempo, ele não vai priorizar a conversa com você. Então, a questão, e eu acho que aí tem um ponto interessante, é assim, pense também na tua estratégia, como que você vai fazer essa leitura, e uma vez que você começou a fazer esse tracking das métricas de esforço, tem alguns rituais de gestão. Um ritual muito legal para equipes que estão trabalhando remoto agora, tal, é fazer um scrumzinho diário, tipo uma reunião de 10 minutinhos no começo da manhã, que você pergunta para o cara assim, ó, para todo mundo, bota todo mundo, pode ser uma call em vídeo, do Whereby, Zoom, qualquer coisa. Cara, e aí? O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? Tem alguma coisa que te impede de fazer o que você tem que fazer? O cara vai falar, ontem eu falei com tais e tais e tais empresas, senti dificuldade assim, tive uma objeção assado e tal, e aí o time vai resolvendo essas coisas. Então, eu acho que um ritual diário, né, no começo do dia, que traga uma lição aprendida do dia anterior, olhar as métricas, mais métricas de esforço, não tantas métricas de resultado, porque a gente está num cenário incerto, a gente não sabe qual que é a meta de resultado correta, porque não tem parâmetro histórico. E olhar, né, essa estratégia, talvez até o social selling, eu vou botar no chat agora aqui uma dica para a galera, mas repensar a estratégia também é um ponto importante. Legal. Depois a gente envia também por e-mail, no compilado do conteúdo do congresso que a gente vai fazer. A gente está fazendo um compilado das dicas que o pessoal, os convidados passam por aqui. E a gente também envia essa, tá bom, Danilo? Fechou. Indo para uma segunda etapa do nosso webinar aqui, até para a gente ir afunilando também os conteúdos, pensando no vendedor, o cara que a gente falou ali, que está na frente da batalha, assim, né? Qual abordagem vocês recomendam, comportamentos, hacks, de repente,
assim, eu falo que não tem muito segredo, né? É pegar o telefone e ligar, né? Se você vende telefone, qualquer inside sales, se de repente você é um vendedor ali B2C, de repente utilizar outros meios que você não estava acostumado, estava esperando mais o cliente chegar na loja, de repente talvez utilizar as mídias sociais, WhatsApp, uma comunicação mais direta com a base ali para levantar oportunidades nesse sentido. O que vocês recomendam nesse sentido para o vendedor agora, não somente no comportamental, mas de repente algumas abordagens mesmo mais práticas, alguma forma de organização, alguns hacks nesse sentido, para ajudar esse cara aí que certamente não batendo a meta, a gente sabe que o vendedor já está incomodado nesse sentido, né? Olha, eu acho sim que o vendedor, assim como muitas outras pessoas dentro de uma empresa qualquer, tem que entender que esse é um momento de todo mundo se ajudar, entende? E o vendedor, ele tem todas as questões de muito que a gente falou aqui, acabam tendo um sentido que levam a isso, que, por exemplo, tem empatia, ou seja, ele tem que refinar esse discurso dele realmente para fazer a venda dele. A venda dele tem que ser mais consultiva. Essa é a hora que, se ele ouviu falar do livro Spin Selling, mas nunca leu, e essa é a hora de ler, né, para ele entender algumas coisas, algumas metodologias de ser mais consultiva a venda dele, ou seja, unir mesmo a questão empática ao discurso dele, mas assim também entender que se precisar prospectar, se precisar qualificar o lead, ele voltar um pouquinho atrás e entender o que o time de SR está fazendo, de pré-vendas, para todo mundo, se nem todo mundo estiver habituado com os termos, né? Mas não ficar no pedestal da atividade dele somente de venda. Essa é a hora também de unir um pouquinho do modo raiz do vendedor, né? Daquele de entender um pouco mais do cliente, porque, afinal de contas, se a gente está falando de consultivo, de empatia, quem teve o primeiro contato foi o time de pré-vendas, ou às vezes o time de marketing que está gerando lead, vamos olhar para a estratégia de embalde, como que ela está sendo feita. Deixa eu ver se esse lead está chegando de uma forma que eu consiga melhorar esse meu discurso. Mas que o vendedor, de novo, tenha também esse papel de se autoqualificar para contribuir com a empresa, entende? Então, assim, cara, teria 1000 atitudes que a gente poderia falar hoje, e eu digo muito que esse momento está servindo muito de aprendizado para todo mundo, para a gente ter uma forma de ver melhor as coisas, sabe? Eu acho que vai acabar um pouco aquele discurso de, tipo, isso não é minha atividade, eu não faço isso. É triste de ver, às vezes, vendo empresas precisando de venda e ver um determinado time, às vezes, está um pouco mais tranquilo porque ou está dependendo de outra área, sabe? Não, essa é a hora de todo mundo mesclar ali a atividade e fazer, se tiver que fazer todas as etapas, vamos fazer junto também. Legal. Até somando com o que o Marcos falou, concordo, tipo, ser um pouco mais raiz, né? Eu queria chamar a galera que está acompanhando a gente assim, porque tem muito time de vendas que não prospectava mais, né? Que tinha um time de SDRs ali, não sei se alguém está acompanhando a gente aí e está passando por essa situação, comenta aí, põe no chat. Porque tinha muito time de vendas que não prospectava, né? Que ficava só guardando ou lead do marketing ou lead da equipe de SDRs. Mas, cara, vamos lá, né? Vamos se adequar, vamos complementar, então, o trabalho dos SDRs, vamos ajudar a empresa a ter um resultado melhor, né? Já que a gente está falando de empatia e tal, vamos ter empatia pela própria empresa também, vamos fazer um pouco a mais, né? E aí, nesse ponto, uma dica que eu dou, assim, né? Eu concordo, acho que a gente tem que realmente ir para cima, mas uma dica que eu dou, assim, para a galera que trabalha, assim, com B2B, com prospecção e tal, pesquise mais, sabe? Vai lá no LinkedIn do cara, olha o LinkedIn do cara, vê que tem uma partezinha de atividades ali no perfil, né? Mesmo para conexão de segundo grau, você consegue. Vai lá no LinkedIn do cara, vê o que ele comentou, vê as coisas que o cara publicou, vê o que ele tem feito, usa isso como um gancho para você apresentar a tua solução como uma forma de aumentar a receita, reduzir custos e mitigar riscos, né? Então, faz um gancho. Então, se você
faz uma abordagem sem contexto, é lógico que ninguém tem tempo para ficar vendo coisa genérica, né? CEO de uma empresa, você não vai prospectar o CEO de uma empresa, o cara com uma empresa pensando se ele demite 100 ou se ele faz outro negócio, para receber propostinha no LinkedIn para tomar café com um cara que ele não conhece. Lógico que ele não vai fazer. Mas se você fizer uma pesquisa e você realmente fazer um baita gancho com o que você tem de solução, com um problema, com algo que ele está, de fato, procurando, cara, ele vai ser o primeiro interessado a conversar com você. Então, a dica que eu dou também para os vendedores, SDRs também, né, mas galera que está buscando negócio, é assim, pesquise um pouco mais, sabe? Eu vejo que essa etapa de pesquisa, ela tem sido pouco explorada. E, inclusive, assim, venda consultiva, né? Normalmente, o cientificamente correto é você esperar um pouquinho mais para botar proposta, envolver os outros decisores, para mapear realmente qual que é a dor desse cara, qual que é a visão de solução desse cara, e quando você for montar a solução, você já monta alguma coisa um pouco mais adequada para não ter tanto ida e volta de escopo, de projeto, disso, daquilo, né? Então, eu acho que essa é uma baita dica aí, hein, galera? LinkedIn, pesquisar para cima. Legal. A gente fala, né, quem trabalha com vendas, há muito tempo a gente ouve e fala sobre venda consultiva, né? Mas eu vejo que esse conceito hoje ele é muito aplicado para vendas B2B, né, de empresa para empresa. Como aplicar, e isso não se refere somente a períodos de crise, né? Eu acho que é uma necessidade para todos que vendem B2C a aplicar talvez esses conceitos, né? Quando fala B2C, muitas vezes o vendedor já associa a venda em massa. Talvez até esse tempo pede um pouco mais de personalização para ser mais assertivo nesse sentido. Quais conceitos que vocês acham que se aplicam nesse modelo que vocês aplicam tanto para vendas B2B, que daria certo para quem está nos assistindo, que de repente é um varejista ou presta serviço para B2C também? Cara, de novo um pouco do que eu venho falando sempre, que é quando for se especializar, é difícil a gente aqui dizer o que falar sem ter um foco, né? Mas entender muito do que está acontecendo no teu mercado, e se tu tem um mercado tradicional, um varejo, um pequeno, um médio, varejo, procura ver o que está acontecendo lá fora, entende? Ver o que está acontecendo na concorrência. Procura, acho que esse é o momento do mercado tradicional se inspirar um pouco no digital, que foi até muito do que me fez mudar para o digital, foi essa questão de comunidade, sabe? A galera tem muito de... Pô, eu e o Danilo, por exemplo, a gente conversa, teoricamente nós seríamos concorrentes, e no mundo antigo nós seríamos inimigos. Esse seria o padrão de antigamente. A gente troca ideia quase todo dia, né? Exato, entende? Então não faz sentido. E olha, ele está atendendo com vocês, você tem aqui em Curitiba, entende? E que massa, a gente fica super feliz, porque para nós a gente tem, hoje é Brasil, não tem, tudo é questão de foco nesse sentido. Então, assim, ó, se tu é do mercado tradicional, perceba isso que está acontecendo, e tem um varejo, e ele na tua quadra, não passa mais e vira a cara. Entra lá e convida esse cara para... Agora não entra lá, né? Mas, tipo, se conecta com ele numa rede social, se ele não usar o LinkedIn ainda, vai no Instagram, começa a seguir ele. De primeira ele vai se espantar, esse outro empresário, do teu concorrente, mas rapidamente vocês vão estar quase melhor amigo, porque os assuntos que vocês vão ter são muito incomuns. Vocês vão dizer, puxa, essa dificuldade eu também tenho e eu resolvi assim, daqui a pouco... Então, assim, a conexão entre concorrentes, eu tenho certeza que isso tem que ampliar, né, no mercado tradicional. Então, olha muito o que está acontecendo lá fora. Às vezes também as empresas estão querendo ter muita ideia mirabolante, inventar coisas que ela não tem ainda embasamento ou conhecimento para aquilo, massa para criar, né? Pô, criar, tem uma invenção. Invenção não é assim que acontece, né? Não vamos nem citar o exemplo da lâmpada aí, né? Já está batido. Mas assim, ó, olha o que está acontecendo, mas não é que precisa copiar. Olha aquilo que vai te inspirar e vai fazer algo diferente, entende? Já para justamente não copiar, mas tu olhou algo e tu te incorporou de conteúdo para ter uma ideia agora. Então, a ideia não vem do nada. Sim. E
E até assim, você quer complementar, Everton? Manda aí, cara. Não, pode ir. Eu ia comentar o seguinte, cara, assim, a gente atende alguns clientes B2C, assim, sabe? E por mais que o nosso core business, assim, sempre foi mais B2B, deu para aprender algumas coisinhas sobre esse mercado, assim, é uma coisa, é muito legal, eu realmente sou apaixonado por B2C, eu acho fantástico a venda do B2C, ela é incrível, cara. E aí tem algumas coisas muito legais, cara, que no B2C que a gente acabou aprendendo. Uma coisa, né, que a primeira coisa realmente que eu preciso falar é, quem não está no digital B2C, demorou, né? Demorou. Porque acho que a primeira grande lição do B2B sobre o B2C é isso, né? Olha a estratégia, a maioria das empresas, né, B2B, que tem acompanhado essa evolução do digital, que já nasceram digitais, cara, praticamente não tiveram grandes problemas, apesar da quarentena, né? Beleza, tivemos dificuldades, uma série de coisas assim, mas beleza, a empresa não parou, entendeu? A empresa não parou. Essa é a questão. Já as empresas de varejo tradicional, muitas delas pararam. Ah, mas poderia ter feito um e-commerce, poderia ter feito isso, poderia ter feito webinars e coisas para vender, para fazer mais campanhas no digital, para vender com anúncios. Poderia, cara, né? O que não foi feito? Novamente, era uma coisa importante, mas não era urgente, agora virou urgente. Então, eu acho que essa crise do Covid, ela trouxe também para a gente na verdade, ela deixou na nossa cara, escancarou a importância do digital, né? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto sobre o B2C. E aí, um outro ponto interessante, eu acho que a questão da empatia também se aplica muito, mas, assim, se fosse um outro ponto legal também, de trazer do B2B para o B2C, é a forma como as pessoas compram, ela mudou um pouco, sabe? Porque essa demanda de informação, essa oferta de informação que a gente tem em tempo real, na palma da mão, Google lá e vem 1 milhão de coisas sobre o assunto, você sabe mais do que o vendedor, você sabe mais do que todo mundo. Cara, isso muda um pouco a forma como as pessoas compram B2C. Então, aquele vendedor que mesmo no B2C, por exemplo, ele não tinha uma abordagem consultiva, ele é repelido, o cliente ele não gosta, sabe? Ele vê aquela abordagem como um spam, entre aspas, tipo, cara, que abordagem, sabe, não encaixa, porque o cara, ele está acostumado a comprar de um outro jeito, de uma forma mais consultiva, ou ele mesmo vai e compra sozinho. Então, eu acho que fica também uma reflexão sobre a forma como a gente tem vendido, como é que é a nossa abordagem de venda no B2C, porque a gente tem que aplicar, né, as técnicas de persuasão e tal. Eu sou de persuasão também, a galera que está acompanhando a de vendas aqui é empresário, então estuda a persuasão e tenta aplicar, então não tem problema da gente falar isso aqui, estamos entre amigos. Então, tem que usar gatilho mental, tem que usar escassez, tem que usar urgência, mas em que momento, de que forma, você vai fazer algumas perguntas antes para você não apresentar o teu produto de uma forma errada? Quais perguntas você vai fazer? Dá para deixar isso um pouco mais organizado? Dá para montar um manual de vendas, mesmo para o B2C? Dá para a gente fazer uns clientes ocultos, ver se aí como é que a equipe está trabalhando? Dá, cara, dá para fazer tudo isso. E aí eu acho que as empresas já sabem isso, mas a questão é, antes não era urgente, eu acho que agora está se tornando, porque cada cliente que entra lá na loja do B2C, é o cliente, mano, a gente tem que aproveitar esse cliente. Então, tem que pensar muito bem uma estratégia de abordagem que aumente a nossa chance de fazer negócio, que se o cara não comprou agora, será que eu posso ficar com o contato dele para mandar uma mensagem no WhatsApp, aí eu vou integrando, sabe, o que é offline com o que é online, eu notifico ele, tento trazer ele para a loja, faço remarketing, o cara tá no Instagram dele, de repente ele vê um story, tipo, chegou coleção nova, tantos % de desconto e tal, tá? Então,
eu acho que dessa forma é um bom primeiro passo, mas assim, não se limitem a isso também. Eu acho que cada empresa tem um dever de casa, agora cada empresário tem um dever de casa, bota a mão na consciência aí, pede uma noite sem dormir se for preciso, pede uma pizza, converse com a galera, faz um hackathon e tem a ideia, gera opções. Excelente. Cara, obrigado aí, uma aula de vendas, né? São muitos assuntos para a gente tratar em uma call só, né? Em um webinar só. Tentamos falar um pouquinho para cada público, desde o empreendedor, do gestor comercial, do vendedor, do B2C, falar um pouquinho do que estudar. Meu muito obrigado para o Marcos, para o Danilo, por participar até aqui, por dar essa aula aí para a gente. Com certeza é um assunto para se aprofundar muito mais, então a gente vai pedir para os dois dicas de materiais, vamos mandar para a audiência, você que nos assistiu até aqui. E Danilo e Marcos, a gente tem o costume de terminar os nossos webinars aqui no Congresso pedindo uma mensagem de otimismo, né, para esse tempo que o Congresso Empreendedores do Paraná, um dos propósitos dele era levar essa dose de otimismo para quem fosse nos assistir, além de levar um conteúdo de qualidade e gratuito para a nossa audiência. Então, eu passo a palavra para vocês com dois pedidos. Deixar essa mensagem nas considerações finais e se vocês puderem indicar um livro, indicar qualquer outra forma de conteúdo que fosse interessante para a audiência se aprofundar no que a gente falou aqui. Beleza. Primeiro, de novo, né, agradecer muito aí o convite, foi um prazer estar com vocês dois aí, espero que esse conteúdo seja legal a gente sabe que vai ficar disponível para todo mundo que assistiu e que vai assistir também depois. Mensagem de otimismo, acho que é o que mais a gente precisa agora passar, né? Eu sempre falo assim, que as questões técnicas a gente consegue aprender, entende? Vocês têm disponível, agora a gente passou por uma onda de curso gratuito que não parava mais, né? Eu disponibilizei o meu também, e assim, tinha opção para tudo que é lado, então eu tenho certeza, porque eu pude ver isso no meu, né, que muita gente acabou se inscrevendo em muitos cursos e, tipo, um percentual ali que realmente vai lá e assiste, a gente consegue monitorar. Então, isso tem sido um efeito ali, já que é de graça, vamos pegar tudo, mas consumam alguma coisa de verdade, né, tenham essa garra, essa vontade. Uma questão mais, assim, voltada para vendas, não aceite muito, mas que acaba servindo para tudo, né, aceitar muito a questão de, não dá, mas não dá baseado em quê? Prefiro testar e ver que não dá do que só ficar naquela de, não vou fazer porque não dá porque não dá, né? Então, segue firme, esquece um pouco, que nem um pouco no meio ali, mais ou menos, na nossa conversa, o Danilo falou, vamos esquecer um pouco das notícias ruins, embora é difícil, né? É legal estar por dentro, porque é um momento que a gente precisa estar informado, isso é importantíssimo, mas focar naquilo que a gente tem ação. Sobre livro, nossa, tenho aqui do meu lado, aqui separei uma pilha de livros aqui que daria para falar, mas eu não quero falar nenhum específico, porque, por exemplo, esses aqui são as minhas bíblias, digamos assim, lá em cima tem um monte, atrás aqui tem um monte, mas entenda teus desafios, busque opiniões de livros para esse teu desafio, e aí tenha esse livro como uma bíblia desse momento, e tem as suas bíblias também para sempre, sabe? Porque esses aqui são temas, tem tipo aqui de growth, de sales e de CS, que tem que estar sempre consultando. Tem livros que às vezes é até difícil tu seguir, porque o início já tu engaja tanto, aquilo tem tanto a ver com o teu conteúdo, e às vezes não tem problema se tu não terminar, não tem aquela coisa também de ler livros em quantidade. Eu vi uma galera na virada do ano, minha meta é de ler 30 livros esse ano. Cara, não é humanamente impossível tu absorver o conteúdo de quase um livro, imagina 30. Então, só para cumprir a meta e botar lá um post que tu leu, cumpriu 30, não faz sentido nenhum, né? E é isso. Legal. Danilo? Muito bom, cara. Também aí agradeço demais aí, Everton. Poxa, é sempre bom a trocar ideia, é sempre legal. Muito massa também trocar ideia ao vivo com você, Marco. A gente já troca bastante ideia no WhatsApp e tal, na vida aí, mas acho que é o primeiro webinar que a gente faz junto, né? Muito legal, cara.
E, assim, de mensagem para deixar para vocês, tá? Em relação ao otimismo, cara, eu acho que é como tem que ser, sabe? A gente tem que fazer o que a gente já fazia antes da crise, focar no que dá, o que a gente sabe que está dando certo, inovar na estratégia, ir para cima, tal. Não tem, não sei o quê, cara, esquece, meu, passado, bola para frente e já foi. Se a gente ficar chorando aqui, vai ser pior. Então é para cima, ir para frente, e é o momento mais de executar. Claro, planejar é importante, mas também é o momento de executar aquelas coisas que já estavam planejadas na gaveta e que a gente não executou. Então, não sei de onde é que a galera que está acompanhando aí vai tirar energia. Cara, esse é o problema seu, sabe? Mas faça, o que importa é a gente fazer. Então, dá um jeito, agenda e consiga tirar os planos do papel. Um ponto importante aqui, cara, de livro, eu acho que tem vários livros legais, mas tem um especial que eu li esse ano e que me abriu muito a cabeça, assim, sobre mentalidade, né? Que é o livro Mindset. Eu vou até colocar o linkzinho aqui coloquei o link aqui no chat do para comprar o livro na Amazon, que é um livro que ele traz duas principais mentalidades, né? A mentalidade, o mindset de crescimento e o mindset fixo, né? Num deles, você assume a dianteira e você se responsabiliza pela própria vida e você se compromete com o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu negócio, do seu relacionamento, com a sua família, enfim, e você toma ações para que a coisa de fato seja melhor, e no outro você culpa as pessoas, você culpa a crise, você culpa o Covid, você terceiriza, você delega isso e não resolve o problema, né? Então a gente tem duas principais mentalidades e esse livro fala um pouco dessas mentalidades, né? Que é o mindset de crescimento e o mindset fixo, né? E eu acho que se você tem uma postura positiva, né, e aí, assim, lembrando também o primeiro tópico do talk aqui, depois de eu voltar, né, que eu falei um pouquinho sobre mindfulness e tal, sobre meditação, eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam fazer mais, né, meditar, refletir, pensar um pouco mais sobre a própria mentalidade. E eu acho que não é tanto apenas otimismo, sabe? Mas, assim, ter uma mentalidade de construir coisas, de botar as coisas em ação, de executar e, poxa, encarar as coisas de frente. Não, beleza, o governo tá uma merda, o Covid tem uma crise na saúde, beleza, cara, né? Mas qual que vai ser o impacto disso na nossa vida, né? Então, aí eu acho que a gente tem que trazer essa responsabilidade, novamente, pelo nosso destino, não só nos momentos bons, mas também nos momentos que a gente tem que trabalhar mais, né? Diz que na crise agora, eu estava vendo um webinar da galera lá na Europa esses dias, semana passada, e os caras falaram assim, na real, assim, dá para vender, mas os preguiçosos vão passar mais trabalho, saca? Então, na real, é isso, gente. Dá para fazer, mas a gente tem que pensar um pouco melhor a estratégia, arregaçar as mangas e fazer, mindset de crescimento e para cima. Beleza? Show de bola, gente. Mais uma vez, muito obrigado aí por topar o convite, tá? A gente já está chegando no final do nosso congresso. Hoje, às 19 horas, a gente vai ter o último webinar. A gente trouxe um tema especial que muitas pessoas nos pediram também, que é sobre finanças. Teremos 2 professores para falar sobre isso. É um conteúdo bastante rico aí. É o meu último contato. Nesse último webinar vai ser o Leandro que vai intermediar. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesse período. Esse conteúdo a gente preparou realmente com muito carinho. Todos os convidados estavam muito empolgados, como vocês, para trazer esse conteúdo aí para a galera. Meu muito obrigado mesmo. E a Escola de Negócios da CT, esse é o nosso propósito, de oferecer conteúdo de qualidade, conteúdo que seja assertivo, prático,
e tem muita novidade boa vindo por aí, e a gente pretende continuar a produzir esses conteúdos, tá bem? É isso, meu Everton. Mais uma vez, muito obrigado, e vamos para cima. Boa.